Senhoras e senhores, eu pensei bastante se eu faria esse vídeo aqui ou não, mas eu acho que esse momento é grande o suficiente pra gente vir aqui comentar, mesmo sendo esse um placar de 0 a 0. Eu falo isso porque se você reparar, normalmente, a não ser que seja o Vasco, que pra quem não sabe, caso você não saiba, fica sabendo agora, é o meu time, inclusive Cruz de Malta aqui, cara, a não ser quando é o Vasco, normalmente 0 a 0 eu ignoro, eu não faço vídeo, mas a gente tá falando de um Flamengo chegando na final da Libertadores, possivelmente para ser o primeiro tetracampeão brasileiro de Libertadores. Isso aqui é muito grande, tem muita coisa pra ser falada, então sem muita enrolação, vamos lá. Cara, começando do começo, eu acho que a gente tem menos coisas pra falar do começo, da metade do jogo, do que da metade pra frente, mas a primeira metade, a gente começa aqui olhando a escalação, e aqui a gente tem algumas coisas que é basicamente o seguinte: a ausência do Samuel Lino, mesmo sem o Pedro. Durante muito tempo eu falei que, primeiro eu achava o Samuel Lino muito bom, depois eu comecei a ver que a coisa não era tão boa assim, mas pelo menos ele estava sendo titular. Agora, mesmo sem o Pedro lesionado, nem assim ele entra jogando, o que mostra bastante da confiança que não tem tido sobre ele, tá ligado? O Felipe Luiz, durante um tempo, ficou mantendo ele ali, hoje não mais. O Flamengo veio com Plata no lugar do Pedro, e além deles, Carrascal, Luiz Araújo e Arrascaeta, formando ali o quarteto de ataque do Flamengo. E aí, tá aqui a foto, o Plata era para ser o destaque, o Flamengo vinha jogando fora de casa, vinha por um empate, e bastava o empate, só que era um jogo muito aberto. Então eu imagino que pro torcedor flamenguista o clima de tensão era grande, porque era só 1 a 0, e o Flamengo contra o Estudiantes, ele foi também pro jogo de volta só com um gol de vantagem. Na época lá era 2 a 1, mas de qualquer forma é só um gol de vantagem, e o jogo acabou indo pros pênaltis, o que, se tratando de uma semifinal de Libertadores, pra quem é torcedor do time, eu imagino a agonia que não deve ser. E aí começa o jogo, e o que a gente tem? A gente tem o Luiz Araújo fazendo essa bola que tá aqui na lateral, passa raspando ao gol. Era esperado que, assim, o time do Racing fosse pressionar bastante, se esperava uma pressão muito grande do Racing, porque dentro de casa, num clima maravilhoso, uma festa, cara, que, nossa, talvez tenha sido um dos melhores pré-jogos que eu já vi, de festa, de queima, de fumaça e luz e tal. Só que o Racing não consegue fazer essa pressão toda. Todo mundo sabe, ninguém aqui tá surpreso de saber que o time do Flamengo era muito superior. Mas, cara, a Libertadores, apesar do Flamengo ser superior, a Libertadores não tem sido fácil pro Flamengo. O Flamengo não tem nadado de braçada, não tem goleado, ele tem até se classificado, mas aos trancos e barrancos. E além disso, se a gente parar pra observar também o Brasileirão, o Flamengo tem passado dificuldade, inclusive perdeu o último jogo pro Fortaleza. Mesmo assim, mesmo com esse cenário, mesmo o jogo lá na Argentina, o Flamengo que começa pressionando, aos 10 minutos, o Luiz Araújo leva perigo, mas não faz o gol. Depois, o que começa a acontecer? Rossi começa a aparecer. Aqui o desespero do jogador do time argentino, porque a bola vai no gol. E o Racing faz uma defesa que eu que tava vendo na GTV, até achei que os caras trataram ali de uma forma como se não tivesse sido tão grande assim, sendo que, na minha opinião, isso aqui foi uma baita de uma defesa. E aí depois no replay e tal, eles começaram, não, mas boa defesa e tal. E aí o Rafinha comenta e tal. Cara, uma defesa enorme. E aí o Rossi é provavelmente o personagem, pelo menos enquanto jogador de hoje, porque talvez o principal nome estava caminhando para ser o árbitro, principalmente auxiliar, que indicou aquele vermelho pro Plata, e a gente já fala, o Flamengo foi roubado, daqui a pouco a gente fala disso, mas aqui, aos 13 minutos, o Rossi começava a aparecer. E, cara, mais uma vez o Rossi, mais uma vez porque no jogo contra o Estudiantes, o Rossi falha no tempo normal e brilha pegando 2 pênaltis, então ele vai do inferno ao céu, ele começa que hoje, mais uma vez, dessa vez no céu, ele não vai ao inferno primeiro, ele começa fazendo uma grande de uma defesa, porque a gente sabe, cara, que se o cenário fosse de gol do Racing no começo, a coisa seria muito pior, o time provavelmente cresceria, e tem fogos de artifício sendo queimados aqui na minha cidade, são agora meia-noite, mais de meia-noite, são 00:03, e pra quem não sabe, eu nem moro no Rio, eu moro em Minas, e tem gente queimando fogos por causa da classificação. A minha cidade é muito, nossa, é muito time do Rio de Janeiro. Enfim, não à toa o seu Vasco.
Vasco. Cara, o Rossi começa brilhando aqui, quase gol, faz uma baita de uma defesa. Depois, na sequência, o que a gente tem, o Varela com uma baita de uma chance, e dessa vez o goleiro do outro time é quem aparece brilhando. O Flamengo cria. Era um jogo bem gostoso de se ver, no sentido de que era um jogo bem aberto. Eu que tava querendo ver o pau quebrar, estava tendo isso. O jogo era bem aberto, tinha chance das duas partes. Obviamente que eu preferia que tivesse mais chance a Argentina, chance bem concluída, mas isso aí eu fiquei só querendo. Enfim, aqui um quase gol. O Varela consegue a finalização, mas ele para no goleiro argentino, que inclusive está sendo convocado para a seleção argentina. E depois vem de novo o Racing, e aí você vê que era chance lá, chance cá. Aos 32 minutos, colocou a mão na cabeça o jogador do Racing, porque essa bola passa por cima do gol, mas raspando aqui a rede que fica atrás do travessão. Uma chance muito boa, uma chance muito perigosa, que passou muito perto, mas perto não é gol. Então, basicamente, esse aqui, em resumo, era o cenário do primeiro tempo. Era um Flamengo tentando segurar o jogo e tentando ver se não dava para achar algum gol, que meio que classificaria o time, que deixaria o time confortável. O Flamengo até conseguindo chegar, toda hora um sentimento de agora vai, e nunca que ia. E o Racing a mesma coisa, toda hora parecendo que e nunca. E aí, prova de que o jogo estava bem aberto e tinha chance lá e cá, é que se o Racing ataca, o Flamengo também. O Arrascaeta tem essa chance cara a cara, e ele chuta, e a bola é defendida pelo goleiro de cara, com o rosto literalmente na cara. A bola bate, ele defende, sai fechando o ângulo muito bem, e tão bem que faz uma defesa que era pouquíssimo provável. Se você vê o lance aqui, o Arrascaeta, ele até faz um pé de ferro ali com o jogador antes, e ele ganha, ele sai com a bola na frente, tava tudo meio que encaminhado pro gol, só faltou combinar com o goleiro. Enfim, o primeiro tempo é isso. É um primeiro tempo de jogo lá, cá, um jogo muito aberto. Obviamente que enquanto não acontecesse esse gol, era favorável ao Flamengo, mas a gente via que o Racing, ele conseguia criar. O Racing não conseguiu implementar aquela pressão inicial que se esperava, mas conforme o jogo foi acontecendo, ele conseguia levar perigo, que obviamente era muito importante, e seria mais importante ainda se conseguisse fazer o gol, mas não conseguiu. Termina o primeiro tempo 0-0. Em posse de bola, a gente tinha um pouquinho de vantagem do Flamengo, e em finalizações o Flamengo também levava uma leve vantagem, mas chute no gol mesmo era 2-1, Flamengo 2, Racing 1. Então, assim, finalização com perigo chegando no gol, a gente teve pouca. A gente teve ali o goleiro participando, um aqui, outro ali e tal, mas muitas bolas passaram do lado, não exatamente na direção do gol. Enfim, um jogo aberto, um jogo que tinha chance lá e cá, um jogo que, cara, começava a ficar meio desagradável pro Flamengo, porque ele perdia chances, só que numa dessa também ele cedia, então uma hora ou outra poderia acontecer algum problema. O segundo tempo é que o bicho pega. No segundo tempo a gente tem muita polêmica, e aí começa de que forma? Com o braço completamente torto do técnico Gustavo, do Racing. E aí, tá, por que esse braço é torto aqui? Momento curiosidades no meio do vídeo, que não é de curiosidades. Esse braço dele é torto, ele já contou em entrevista, que é porque aos 3 anos de idade, ou seja, 60 anos atrás, ele tem 63 hoje, ele quebrou o braço com um tijolo. O que o tijolo tem a ver com o braço ter ficado nesse formato aqui, eu não faço a menor ideia. Mas é isso aí. É um braço bem comum. Vamos falar de futebol, vamos falar de lance polêmico. A gente tem aos 50 a expulsão do Plata. Pra mim, o Flamengo estava sendo garfado, o Flamengo estava sendo roubado. E aqui, cara, é um lance que corrobora com a tese que eu sempre levanto aqui no canal, que é o seguinte: cara, o Flamengo é ajudado, ou normalmente é só erro de arbitragem mesmo? Por que eu falo isso? Porque no último grande jogo do Brasileirão envolvendo o Flamengo, que foi Flamengo e Palmeiras, o Flamengo foi ajudado. Existe um pênalti que não foi marcado, que deveria ter sido em favor ao Palmeiras, e aí naquele vídeo daquele jogo, eu falo, cara, o próprio Palmeiras muitas das vezes é chamado de Varmeiras, e aqui o Palmeiras foi prejudicado. E aí talvez, se você quiser ser muito conspiracionista, você pode falar que não, o Palmeiras é favorecido, mas o Flamengo é mais ainda. Só que a minha tese, o que eu acredito é que na verdade é mais erro mesmo, e depende do dia pra quem que vai ser o erro favorável e contrário, tá ligado? Hoje eu acho que pesava contra o Flamengo, então se no jogo contra o Palmeiras ele foi, na minha opinião, beneficiado, aqui ele é prejudicado. E cara, é um lance muito esquisito, porque eu gravo esse vídeo aqui, como eu falei, na madrugada, pode ser que amanhã ou depois apareça algum especialista falando que a expulsão foi correta e tal, e eu não sei até que ponto eu tô sendo gente boa demais aqui com o Flamengo, eu tô tendo bom ânimo, tá ligado? Eu não sei até que ponto eu sei lá, eu posso estar exagerando, mas pra mim, olha o lance, pra mim essa é a explicação, porque é o seguinte, eita pega,
O computador deu um pau aqui, mas voltou, vambora. Cara, o Plata cai, acho que é o Rojo, ou não é o Rojo? É o Rojo, ele vem, levanta a mão, o Plata bate e ele cai no chão. Cara, o que parece pra mim, e aqui acontece o vermelho, o que parece pra mim? Existe sim a agressão, não sei se é um tapa, se é um soco, é na perna, aparenta ser na coxa, não lá, você sabe onde. E cara, pra mim, qual que é a grande questão aqui? Apesar de que sim, existe uma agressão e ela é na frente do árbitro que tava ali colado, mas pra mim era mais uma parada de um pegando o braço do outro, tipo, vamos, levanta aí e tal, e sabe, pra tirar a mão, ele bate e acaba batendo ali, ele acaba agredindo, mas é mais um tipo, larga a mão de mim do que uma agressão propriamente dita. Então assim, pra mim não existe lógica nisso aqui. Pra mim é um vermelho completamente descompassado, e aí me chama a atenção como que o VAR, ele não intervém, na verdade ele confirma, ele não solicita que o árbitro venha, mas aí é aquilo também, né? É porque é um lance interpretativo, porque existe agressão. E aí você só tem que interpretar se existe um contexto ou não pra ela. Então nesse caso, se pá, realmente não cabia ao VAR, sei lá. Eu sei que, cara, eu acho muito bizarro. E isso aqui era começo do segundo tempo, só que aí tem uma coisa, tá? O Flamengo, ele é prejudicado com a expulsão. E aí o cenário complica muito, porque fora de casa o Flamengo passava a ter um homem a menos. Porém, tem uma coisa aqui que hoje meio que ajudou o Flamengo, que eu acho que é um problema. Só nesse lance aqui ficou parado o jogo mais de 6 minutos. E aí, cara, é complicado porque o jogo tava todo picotado, só nesse lance foram mais de 6, e aí depois o tempo final acrescido é 6. É complicado. Enfim, mas antes, vamos dar sequência porque logo depois o árbitro expulsa o Rojo, que tinha acabado de se envolver ali na expulsão do Plata, e essa expulsão aqui é revogada porque, cara, claramente foi cabeça com cabeça. E aí é foda, fazendo uma leve crítica aqui à GTV, eu acho que, obviamente, quem mais estava assistindo esse jogo é flamenguista. Existe muitos que ou se interessam por futebol e estava só vendo de curioso, ou torce contra e estava vendo para torcer contra, mas a grande maioria é flamenguista. E aí eu acho que existia tanto uma vontade de passar ali o sentimento para a torcida do Flamengo, tá ligado? Que, mano, a imagem claramente mostrava cabeça com cabeça e os caras estavam, cotovelo, vermelho mesmo. E aí depois eles mudam e tal, tipo assim, eu tava vendo, gente, mas é cabeça, não? E aí, de fato, era assim, cabeça e tal. Eu acho que existe tanto uma vontade de não, seja bem-vindo, sinta-se em casa, que o bagulho quase que caminha ali para uma Flá TV em alguns momentos. É só com o Flamengo? Não. Normalmente, quando é time brasileiro é assim, mas eu acho que nesse ponto aí os caras tá passando um pouco do ponto. E aí, ter o Rafinha lá, que eu acho... O Rafinha comentando é foda porque é um cara de muita experiência, ele aponta algumas coisas que um comentarista normal não apontaria, tipo a parada no primeiro tempo do Jorginho ficando meio que levantando a mão e expondo os companheiros de time, que é uma parada meio errada, que o Rafinha aponta que é um comentário que normalmente um comentarista normal não apontaria, tá ligado? E o Rafinha fez essa parada, só que a presença do Rafinha também ajuda a criar esse clima de Flá TV, esse clima de, tá ligado? É quase ali uma mídia pró Flamengo. Mas enfim... Tirando isso de lado, aqui o juiz se corrige. Eu acho que o juiz, ele tava tão ali, caraca, se pá que eu fiz merda, se pá que a expulsão não faz muito sentido, que ele vem com uma pressa de compensar o cartão errado. E aí o VAR chama com muita velocidade, por incrível que pareça, e o cartão é tirado. Só que, cara, por mais que tenha sido rápido, a gente já tinha tido mais de 6 minutos de paralisação no Plata, a gente tem mais um cartão vermelho, a gente tem o VAR chamando, então tem o tempo que o árbitro vai lá na cabine do VAR. É bem verdade que ele fica pouco tempo, mas tem o tempo de deslocamento e a volta dele. E, cara, só nessa aí já deve ter sido mais de, sei lá, mais não, mas deve ter sido perto de 10 minutos. E, novamente, o tempo final acrescido foi só 6. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Enfim, esse cartão é tirado, e aí o jogo segue, e a gente tem o Vieto, camisa 10, fazendo o Rossi sair como um goleiro enorme. Assim, o grande herói do Flamengo nessa Libertadores tem sido o Rossi. Ele que falhou em alguns momentos, ele termina agora essa semifinal enorme. E, cara, o Rossi... Eu até hoje tenho dúvida se ele é um grande goleiro, tecnicamente falando. O que eu quero dizer com isso? Eu ainda vejo uma coisa ou outra que eu tenho certo pé atrás com ele, tá ligado? Dito isso, no jogo grande,
ele apareceu. Então eu não sei se chega a ser uma coisa meio Dibu Martinez, que o Dibu, tipo assim, tecnicamente é muito pior do que o Alisson, mas no jogo grande, na hora que precisa, ele aparece. Eu não sei se chega a ser nesse nível, eu acho que não, mas o ponto aqui é, quando mais precisa, ele tem aparecido. E aí, sinceramente, isso aqui às vezes faz... Isso aqui é mais importante do que o goleiro que ele vai muito bem numa partida que vale menos, numa partida de Brasileirão meio morta, tá ligado? Ele tem se mostrado um goleiro pra lá de importante. Essa bola aqui é uma bola que o Vieto chuta, que desvia em alguém, não vou lembrar quem que é, e mesmo assim ele pega. Então, assim, o Rossi, ele sai enorme. Se acontecer o título da Libertadores, o Rossi, ele fica muito grande na história do Flamengo, porque ele tem sido muito importante. É isso, cara. Eu falo isso muito em seleção brasileira, tá? Mas cabe aqui com o time, cabe com outras seleções. Para ganhar título grande, quase sempre você precisa de um goleiro grande. E aí, falando novamente de Alisson, eu sou um dos defensores do Alisson, eu sou um cara que acho que o Alisson nunca falhou na seleção, mas eu sempre falo que é verdade também que ele nunca fez grandes milagres. O Rossi, ele tem caminhado para esse lugar de fazer enormes defesas em dias maiores ainda. Então, assim, tem ficado cada vez maior. Agora... falar aqui rapidinho do senhor Vieto. O Vieto, pra quem não lembra, é ex-Al Hilal, que inclusive maltratou o Flamengo naquele Mundial lá de 2022. O Vieto, quando tava saindo da Arábia, ele foi ali especulado no Vasco. A gente fez um puta do movimento pra tentar animar ele a vir pro Vasco. Invadimos a rede social dele, da esposa, ficou enchendo o saco e tal. Acabou que ele não veio. Graças a Deus, o que o Vieto estragou o jogo hoje foi brincadeira. Essa bola, ele recebe praticamente que na linha do pênalti, e ele perde esse gol, e aí no final ele cobra um escanteio completamente torto ali, tal, que a bola não vai na área, e tem também uma chance na entrada da área que ele pega a bola e chuta lá na casa do... Ainda bem que não veio, porque essa merda é cara, esse maluco quer pegar um puta de um salário e, meu Deus do céu, ele tá sendo reserva no Racing. Por mais que ele seja camisa 10, ele tá sendo reserva no Racing. E aí quando ele entra em campo e deixa de ser reserva, a gente tem vontade de que ele volte a ser. Ainda bem que não veio, ainda bem que não veio. Enfim, pra concluir, cara, o que a gente tem? A cara dele aqui de bosta, e aí, dessa forma, com ele aqui sendo destacado, termina o jogo. O que eu queria falar, antes da gente fazer as conclusões finais e eu falar que esse Flamengo, se eu acho que vai ganhar ou não? O que pega, cara? Eu acho que existe um erro na quantidade de minutos dados de acréscimo. Por quê? O que acontece? O Flamengo, obviamente, ele faz o que qualquer time faria, que é começar a fazer cera. Então, o jogo tava pegando fogo, tava muito mais favorável ao Racing, só o Racing tinha a bola. Então, o Flamengo, assim como qualquer time, ele não perde uma oportunidade de cair goleiro, de cair jogador, de cãibra, disso, daquilo e tal, pá. E aí, qual que era o cenário? A gente já tinha tido mais de 6 minutos no Plata, aí provavelmente mais uns 2, 3, 4 naquela outra expulsão, toda hora alguém caindo e só é acrescido 6. O que isso quer dizer na prática? Basicamente, a Conmebol, com essa política de poucos acréscimos, ela meio que beneficia quem faz cera. E aí é foda porque, tipo assim, eu sou alguém bem contra a cera, tá ligado? Quando o Léo Jardim tomou aquele cartão lá vermelho, polêmico, porque ele supostamente tava fazendo cera, eu falei o seguinte, cara, eu sou favorável desde que todo mundo tome cartão também, e nunca tomou. Eu acho que cera, é claro que quando é o nosso time fazendo, a gente até gosta, mas quando você tá vendo, mata a graça da coisa, é muita enrolação e tal. Só que aí, eu vou ser bem pragmático, vou ser bem realista. Eu vou esperar que o Flamengo não faça cera? Não, tem que fazer mesmo, tá ligado? É assim que joga o jogo. Só que você, enquanto instituição, e aqui eu tô falando da Conmebol, você não pode orientar o árbitro, depois de o time claramente gastar, sei lá, 10, 12 minutos, você não pode orientar a dar só 6. Porque basicamente você tá falando, faz cera porque compensa fazer cera. Vai lá, gasta tempo, se joga no chão, cai. Então, assim, para não parecer também que eu tô só aqui, nossa, o Plata e tal, o Flamengo foi roubado. Pô, essa parada me incomoda muito. É basicamente você falar, mano, compensa, faz mais que tá pouco. É basicamente isso. Enfim, no geral, a gente tem mais uma final com pelo menos um time brasileiro. Cara, tudo indica que vai ser Flamengo e LDU. Eu, sinceramente, não acredito na virada do Palmeiras amanhã, que na verdade é hoje, porque a gente já passou de meia-noite, são quase 00:20 no momento que eu gravo isso aqui, mas eu também não acreditava que a LDU fosse ganhar de 3-0, então vai saber, né? No geral, se tivesse como eu escolher, eu colocaria o Palmeiras contra o Flamengo na final da Libertadores. Agora, se der realmente a LDU na final contra o Flamengo, é uma final já ganha pelo time carioca? Eu acho que não. Por quê? Porque por mais que eu não confie na LDU, cara, a gente não pode negar que eles
estão fazendo e conseguindo fazer o caminho das pedras na Libertadores. Então eles tiram o São Paulo, eles tiram o Botafogo e eles estão para tirar o Palmeiras. A gente está falando de 2 tricampeões da Libertadores e do atual campeão. Assim, não dá para tratar a LDU, por mais que eu trate muitas das vezes, não dá para tratar como qualquer coisa. Então, assim, não seria de grande espanto se a LDU conseguisse ir lá e, contra tudo e todos, ganhar essa Libertadores. Eu ainda acho que, de qualquer forma, se de fato der LDU e Flamengo, eu acho que o Flamengo é favorito. E eu acho que, na verdade, nem preciso usar a palavra acho aqui, porque tem muito mais orçamento, tem muito mais time, tem muito mais jogadores experientes, tá ligado? Mas eu acho que não é uma final ganha. Até por isso que eu falei, a LDU tem feito uma campanha impressionante, tanto é que contra o Palmeiras, enquanto o Flamengo, apesar de ter muito mais time, ele passa aos trancos e barrancos, a LDU passou, ou aparentemente passará, com uma certa facilidade junto ao Palmeiras. Pelo menos é o que a gente acha. Vai saber o que acontece hoje, né? Enfim, então não é uma final ganha. No geral, cara, que desgrama. O que? O Flamengo tá caminhando para se tornar o primeiro time brasileiro a ter 4 Libertadores. E por que isso é um problema? Porque é o Flamengo. E aqui eu falo com muita tranquilidade, porque o que eu mais tenho é amigo e conhecido flamenguista, tá ligado? E aí eu acho que não é nenhum absurdo dizer, se você é flamenguista, você sabe, o Flamengo ele tem um ego alto, o flamenguista ele já tem uma soberba, um ego alto. E aí é assim, desde que tinha só uma Libertadores. Aí virou 2, virou 3. Se vira 4, e aí os caras, do nada, tirarem um atraso, porque tinha muito time com muito mais Libertadores, né, do que eles até 2019. Se essa galera se tornar os primeiros a ter 4 Libertadores, só Jesus na causa. E aí, cara, eu sigo tendo um azar aqui, que eu não sei se dá pra chamar de azar, porque na verdade é resultado de trabalho desses times que começou lá no Bandeira de Melo. Mas assim, desde que eu comecei o canal, eu já vi o Flamengo, a Libertadores, o Fluminense, o Botafogo, e tá caminhando pro Flamengo de novo. Deus tenha piedade da minha alma. Se pá, eu vou fechar esse canal que se pá, que é isso que tá faltando. Enfim, cara, independente do que acontecer, se for Flamengo, se for Palmeiras, estaremos aí para comentar o que acontecer na final. Estaremos lá. Lembrando que ano passado eu tive o privilégio de ver a final in loco. Eu fui convidado pelo TikTok para ir lá pro Monumental, em Buenos Aires, para ver o jogo. TikTok, se quiser levar de novo, a gente vai, tá bom? Se quiser, convida nós. Enfim, se amanhã, que no caso é hoje, o Palmeiras conseguir fazer alguma coisa, a gente comenta também. Se for um jogo meio xoxo, classificação protocolar ali da LDU, deixa para uma próxima. Meu Deus do céu, mais de 20 minutos e eu fiquei em dúvida se eu fazia ou não esse vídeo. Tinha tanta confusão e tal que tinha bastante coisa para falar. Deus nos proteja do futuro que o futebol está nos apresentando aí. Amém. Conto com a sua oração para evitar o mal acontecer. Valeu, obrigado. Eu sou o Josão. Se inscreve aqui no canal.